questão que eu tenho do lance que eles vinham, então, vinha a luz meio que atirava o negócio da pessoa. Mas foto mesmo de uma pessoa machucada só tem uma, né? Só tem uma, que é da Aurora Fernandes, que acontece em Belém. Por quê, em novembro. Famosíssima foto, aliás. É, que é a foto que ela tá deitada, tem um cara do lado, que é o cara da... Né? E por que só tem uma foto disso, será, hein? A gente precisa chegar em Belém. A gente começa aqui, ó. Esse documento que eu tenho aqui, ele não é nada especial. Isso aqui é o relatório da Operação Prato, que está disponível no Arquivo Nacional. Ele tem bastante páginas, inclusive quem compilou isso aqui dessa forma foi o site operaçãoprato.com. Eu acho que é sempre importante a gente dar os créditos, porque assim, a gente nunca vem do nada e a gente nunca está sozinho. Então é importante dar os devidos créditos para a questão, porque senão fica feio. Porque em algum momento você vai pedir ajuda e às vezes se você não dá ajuda também, fica complexo. Então até para o pessoal saber, quem quiser acessar, aliás, o podcast do Andrei lá, do Operação Prato, ele tem um site também. Sim, tem uma enciclopédia lá. Tem uma enciclopédia onde tem várias coisas e tal. paratopia.com.br/Operação Prato, sem acento e cedilha. A gente fala esse relatório está lá no Paratopia também? A gente não colocou porque a gente acredita que isso está no Arquivo Nacional, as pessoas conseguem, com um pouquinho de esforço, conseguem baixar isso aqui. Se quiser o relatório, o Felipe Jaime já fez uma live um domingo de, não sei, acho que 7 horas, lendo esse relatório ao vivo com a galera. Sim. É muito legal. É muito legal porque tu vê que o negócio é sério. Eles não falam que é alienígena. Ó, uma luz aqui. Aconteceu, passou na trajetória tal, da altura tal. No máximo que tem é que quando eles entrevistam pessoas que veem seres, fala, não, a pessoa viu seres. Tem um desenho, um croquis, né? O pessoal falava que via seres loiros, né? Operação Prato? Na Operação Prato. Na Operação Prato. Eu já vou chegar nisso. Ó, para vocês terem a noção aqui, ó, Ministério da Aeronáutica, primeiro Comando Aéreo Regional, isso aqui é do dia 20 de outubro de 77. Agente, Ernesto, Luciano e Walter. 3 pessoas. 3 caras. 3 caras. Ó, meios, transporte, viatura descaracterizada, um carro. Comunicação, transreceptores portáteis, deve ser aqueles ok-tok. Fotografia, Minolta, que é a marca da câmera. Né? Gravação, gravador Uher, que é um modelo do gravador óptico, um binóculo e um teodolito. Teodolito é aquele equipamento que você olha à medida do céu. Sabe por que eles levaram teodolito, cara? Oi? Por que eles levaram teodolito? Provavelmente é para medir distância dos objetos. Mas se o objeto passa, né? É estranho. Vai. E financeiro, verbo operacional, que eu imagino que não vai ser nenhuma dessas coisas aqui, né? Comi um pouco manteiga. Mas é isso, mano. É uma estadia, é uma janta pro cara, né? Não, isso aí é muito legal de mostrar nesse começo por causa disso, pra pessoa tirar um pouco. Cara, eram 3 pessoas, cara. Meio que o cara chegou e falou, galera, vocês 3 aí, cara, vocês são da inteligência, vai lá ver que essa luz aí, que esse cara aí tá desesperado. É tipo uma briga do bar que você liga pro 90 e vem os 3 caras lá. Na briga do bar chega mais gente. Hoje você liga pra polícia na briga do bar, já chega umas 4, 5 viaturas. Aqui foram 3 caras só, meu. E esses 3, eles já viram alguma coisa? Já? Não, eles já estavam completamente crédulos, porque quando o Holanda chega, eles ficam, você vai ver umas paradas. Não, mas o Holanda vai chegar... O Holanda vai chegar em 1º de novembro ainda. Alguns dias depois, Alguns dias depois. Esses 3 são os iniciais. São os iniciais. Inclusive o Ernesto aqui, são codinomes aqui, o Ernesto é o Flávio Costa, que eu acabei de citar. Luciano é o tal do Moacir, que a gente tem entrevista também no nosso podcast, uma entrevista inédita. E, enfim, tem o Walter aí, e aí a gente tem conjecturas sobre quem é o restante da galera, do pessoal. O Costa é o que fez o registro em vídeo e foto? Foi o Flávio, o Ernesto. Flávio. O Flávio. E ele era ele era muito nerdão. Ele era aquele cara que escrevia os relatórios à luz de lamparina, fazia os croquis, desenhava, fazia a parada e que continuou a pesquisa. E o que a gente acredita, melhor dizendo, vamos corrigir, e o que a aeronáutica acreditava que era o que estava fazendo os vazamentos, meses e anos depois. Né? Agora uma questão. Esses caras aí, eles tinham alguma coisa assim de acreditar, algum viés? De acreditar ou de já ler sobre o fenômeno? Gostar do assunto. Vamos falar assim, do fenômeno ufológico mesmo. Eles já eram eles eram believers da vida? Sim. O que você acha? Então, a gente não tem uma informação muito concreta sobre isso. A impressão que me dá sobre isso é que não apenas eles, mas uma galera da aeronáutica, no geral, já acreditava nessa parada. A gente, em 77, já estava rolando nos Estados Unidos a segunda onda ufológica. Então essa galera estava provavelmente vendo material de ufologia, uma pá só que eles não podiam falar. Porque, tu é um militar, né, cara? Tu vai ficar acreditando em disco voador, né? Em ET, né? Então, o que acontece? Eu tenho
indícios e conversei com pessoas que acreditavam. Tanto o Protásio, do primeiro Comar, o comandante do primeiro Comar, quanto o Flávio Costa, quanto o Holanda, quanto o Camilo, todos eles acreditavam. Só que quem pagou de maluco no final foi o Holanda. Foi a galera que foi desacreditar ele. Porque ele realmente... Eu gosto de brincar que as pessoas são mordidas pelo mistério. E o militar, ele tem uma... Cara, militar tem uma coisa. Pode ter todo o resto, mas uma coisa é certa. Hierarquia. Você não pode ir contra a hierarquia ao seu superior e a contra a instituição. Você vai defender a aeronáutica até o final. E o Flávio e o Holanda, eles trabalhavam nessa zona cinzenta, que eu acho que eles foram mordidos pelo mistério, e eles falaram, mano, isso aqui é maior do que eu. É maior do que eu acredito, é maior do que o que eu treinei para fazer. Então eles, invariavelmente, acabaram sendo tratados de uma maneira como se fossem... Ficaram doidos, assim, não das minhas palavras, mas foram várias pessoas que a gente conversou, eles foram tratados dessa maneira lá dentro, inclusive, nesse sentido. Mas a galera já acreditava. Já acreditava, e quando eles viram, pronto. Era o que eles estavam... Mas aí vem uma pergunta. Você acha que o cara ali, quando chegou lá o chefão deles, é o Sampaio, né? Não, tem o Camilo, que é o do A2. É o Camilo, né? Camilo, é. Quando o Camilo chegou ali, você acha que ele chegou pra galera e falou assim, galera, tá acontecendo umas luzes aí, quem aí acredita em disco voador quer ir pra lá ver? Você acha que ele chegou de um jeito assim? Uma sugestiva. Sugestivo, assim? A gente tem um indício disso numa entrevista que a gente tem com o Nascimento, se não me engano, o Sargento Nascimento. Ele fala na nossa entrevista o seguinte, ele fala quando ele foi chamado, vamos fazer isso, isso, isso. Um colega dele virou pra ele e falou, pô, fala lá que tu gosta de disco voador, porque isso vai aumentar as tuas chances. Ele fala isso. Da boca do Nascimento, ele fala com o colega dele, falou. E o Nascimento falou, mano, eu não vou falar isso, porque eu não vou mentir. O Nascimento é o cara que ele é mais meio Caxias, assim. Ele não... Até o final, missão dada, missão cumprida, não tem que falar sobre isso. E acabou. Porventura, ele já estava bastante idoso, ele acabou cedendo uma entrevista, né, que a gente acabou passando no podcast. E isso é muito legal. Porque são coisas inéditas. De um caso de 50 anos que todo mundo já achava que estava meio exaurido nesse sentido. E não, a gente está achando pessoas. E essas pessoas... E isso que é a parada. Eu podia ir lá e podia ver todos os indícios de que nada daquilo aconteceu. Mas não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei realmente uma materialidade bastante forte, mas por causa do período de tempo, é muito difícil a gente achar laudo. Cara, é impossível. Porque 50 anos, cara, dá 10, 15 anos, a galera queima o negócio. Por que eu vou estar laudo do Chiquinho Freitas, vou estar guardando esse negócio? Não tem como. Não tem espaço suficiente. Mas, Andrei, você falou agora há pouco sobre essa tendência da galera da aeronáutica, quase que não sai, de acreditar. Cara, eu recebo muito e-mail de piloto de avião. Sabe? O pessoal me manda muito e-mail pra falar, Schwarza, pô, sou piloto, eu vejo umas luzes assim, assado. Eu fico pensando assim, uma conversa que a gente até teve um tempo atrás, que um piloto, ele não é treinado para entender fenômenos atmosféricos, identificar satélite. Então, eles devem ver muita coisa. Sim. Eles devem ver, pô, você tá no avião à noite. Mano, o que você deve ver? E essa é a questão também aqui da Operação Prata, assim. Tem uma galera mais cética que fala, pô, mas os caras podem estar enganados. Eu entendo isso de um cara que ele não tem, às vezes, uma instrução formal, nunca viu um helicóptero, nunca viu um avião, etc. A gente pode até forçar essa barra nesse sentido. Mas, cara, para membros da aeronáutica mesmo, beleza, se a gente for para a teoria do, eram protótipos estrangeiros, aí até aí vai, beleza. Mas acreditar que eles não sabiam reconhecer um helicóptero e um avião, eu acho que para mim já passa de uma forçação de barra da galera que tá tentando forçar o descrédito. E essa é a parada, Andrei, porque você acredita em ufologia? Não, mano, isso aí faz parte da investigação. Você tem que levar em conta alguns pressupostos. E essa parada, às vezes é um cara que contaminou. Por exemplo, se fosse um cara que era entusiasta de ufologia lá no meio, a gente poderia falar, pô, tudo que esse cara produziu pode estar contaminado. Mas quando todo mundo tá vendo, e a gente entrevista o maluco que tava do lado e fala, não, mano, não acreditava, não via, tive a oportunidade de ver, vi a parada do disco. Vi a luz, eu vi o disco lá dentro. E para mim, e o cara falando categoricamente. E para mim, aquilo ali não era sonda, aquilo ali era tripulado. Aquilo era inteligente, era tripulado. E aí eu vou falar o quê? Eu vou desacreditar o cara, eu quero dizer aeronáutica, cara. Eu não sei reconhecer esse negócio, eu não sei, às vezes não sei reconhecer balão. Esse cara maluco, no mínimo, deve ter que saber essa parada, né? O que é? Aí a gente entra naquele debate, que eu acho que é interessante, mas deveria ser segundo plano, que é a origem dessa coisa toda. Né? Não, alguma coisa aconteceu. E aí você fala de Belém, por exemplo, que é você tem a Aurora, que tem um ferimento, né? Sim. Uma das coisas que eu fiz primeiramente assim como a ciência faz, a gente precisa separar para entender. Às vezes a gente até junta de novo e não dá o mesmo fenômeno, mas a gente precisa, no mínimo, tentar entender separando aquelas coisas. Primeira coisa, dá para separar o fenômeno do ataque do fenômeno das pessoas vendo as luzes no céu? E isso foi algo que eu separei muito e em algum momento eu falei, mano, as luzes no céu existiram.
Não tem como não falar. Claro, poder falar, todo mundo pode falar qualquer coisa. As pessoas podem discordar de mim, não tem problema. Mas, tendo em vista a materialidade da coisa, a gente tem foto, a gente tem os relatos, a gente tem os registros. A gente está falando aqui de centenas de pessoas. Pessoas que estão nos jornais, pessoas que estão no relatório, porque os militares iam lá para entrevistar essas pessoas. E é muita materialidade. Mas aí que tá. Beleza, se eu tenho isso estabelecido, essas luzes eram capazes de atacar? Quando eu chego em Santo Antônio do Pintuba, por exemplo, eu converso com 3 vítimas. E elas falam, não foi queimada. E eu falo, opa, será que essa porra é inventada? Entendi. E eu fico com essa pulga atrás da orelha. E a conclusão que eu chego é que as luzes, as evidências, não dá para falar de prova aqui, mas as evidências é que as luzes tinham a capacidade de atacar, mas nem todos os encontros geravam ataques. E nem todas as observações no céu geravam encontros. Isso para mim foi muito legal, porque esse lance da fotografia do ferimento, ele existe. Eu vou pedir pro nosso queridíssimo técnico aqui passar. Eu tenho algumas... Cris. É o Cris. Eu tenho... Fala aí, Cris, tudo bem? Eu tenho uma pequena pastinha para você que eu acabei de mandar. A gente pode começar aí vendo eu nomeei como imprensa. É aquela pasta, né? É, essa aí. Tá como imprensa. E aí a gente vai chegar na Aurora, eventualmente. Impressão, a gente vai seguir com catena 1, 2, 3, 4. Pode colocar a primeira. Pode jogar na tela. Muito obrigado, Cris. Você é um amor de pessoa. O único problema é que é palmeirense. Olha Tirando só. isso. Perfeito, né? Se melhorar, estraga, né? Tem que ter. Ai, mas... Enquanto ele põe aí, sacane, existem relatos antigos. Existe sim algo nesse universo tão grande. Nós não somos sozinhos nesse universo. Grandes relatos de abduzidos, avistamentos de OVNIs, avistamentos de seres. Existem sim. Isso aí. Tá bom. Eu li assim porque ele escreveu tudo em caixa alta. Gritando. Sacana.